Queridos e queridas estudantes, bem-vindo a mais uma videoaula do componente curricular Práticas Educativas em Educação Infantil. Dessa vez com um tema referente à segunda unidade, intitulado Especificidades do Trabalho Pedagógico com Bebês e Crianças Pequenas. Depois de estudarem concepções de crianças, legislação e princípios e fundamentos curriculares na educação infantil, nesta unidade adentraremos nas especificidades do trabalho pedagógico, tendo em conta algumas indicações que considerem as múltiplas linguagens e potencializem as experiências dos bebês e crianças pequenas, assim como a organização dos espaços e ambientes escolares. Gostaria de lembrar que as crianças de 0 a 5 anos passam por diferentes transformações e necessidades. Assim, a influência de suas características individuais, logicamente, pois cada criança é única e tem suas particularidades influenciadas por fatores internos e sociais. Mas também devemos ter em conta, ao momento de pensar nas propostas pedagógicas, os tempos humanos e marcos evolutivos presentes em grupos etários. Essas e outras especificidades nos servirão de elementos base para a construção de propostas pedagógicas que considerem a participação das crianças, que favoreçam o desenvolvimento pleno e integral. Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular, com o intuito de outorgar indicações curriculares pensando nas especificidades de grupos etários, propõe uma divisão em bebês, que correspondem às idades de 0 a 18 meses, crianças bem pequenas, que correspondem às crianças de 1 ano e 7 meses às de 3 anos e 11 meses, e as crianças pequenas, que correspondem às crianças de 4 até os 5 anos e 11 meses. Recordo-lhes também que as crianças que frequentam as creches são as de 0 a 3 anos e as pré-escolares de 4 a 5 anos. Todo esse público frequenta a educação infantil, como já vimos, que, como vocês já sabem, é a primeira etapa da educação básica. Voltando à nossa discussão curricular, não temos fórmulas para um currículo, pois este deve estar sempre em movimento e consonante com a história de cada escola e de cada coletivo que dela participa. Na área educativa, recomenda-se que seja socialmente construído, com a participação das crianças, famílias, professores e todos os profissionais que trabalham no local, devendo também envolver a comunidade externa na qual a escola está inserida. Sendo assim, as propostas pedagógicas devem refletir essa participação. Em um currículo no qual a criança é vista como um ser sócio-histórico e de direitos, as práticas educativas devem dialogar incansavelmente com essas e outras concepções ali representadas. Nesse sentido, as propostas devem ser pensadas e intencionalmente planejadas, visando o desenvolvimento integral das crianças e não olhá-las como caixinhas. É comum ver, em planejamento de rotina escolar, frases como o objetivo é trabalhar o cognitivo ou, nesta outra atividade, o psicomotor, desconsiderando as múltiplas facetas da criança e sua integralidade. A escola tradicional, por anos a fio, fez esse tipo de planejamento. Subjacente a esta visão, há uma concepção de criança fragmentada e que passivamente recebe o que a professora lhe ensina. Vimos no componente de educação infantil que os bebês e crianças bem pequenas tampouco eram vistos como seres potentes em aprendizados. Nesse sentido, o assistencialismo, ou seja, a visão de que só se cuida e higieniza as crianças, perdurou por muitas décadas e ainda hoje temos resquícios deste pensamento em diferentes escolas pelo Brasil afora, os quais reverberam em práticas da não escuta às crianças. A teórica Zilma Ramos de Oliveira destaca o seguinte, abre aspas, deem voz às crianças e acolham a forma delas significarem o mundo e a si mesmas. Fecham aspas. Mais do que ter definido o que trabalhar, a legislação para a organização dos currículos indica a importância de conhecer os bebês e as crianças, promover experiências diversas com diferentes linguagens, escutá-las, estar atentos às suas curiosidades e necessidades. As sutilezas de ouvir e responder positivamente às demandas desse público é de fundamental importância para o exercício da profissão docente e para o desenvolvimento infantil. Para isso, uma boa formação inicial e continuada é essencial e está atrelada à qualidade desse atendimento. Mas como aprendem os bebês e as crianças pequenas? Aprendem de diversas maneiras, por exemplo, observando, tocando, experimentando, convivendo, participando, narrando, indagando, se manifestando,
enfim, construindo seu crescimento e identidade por meio de sentidos e ações sobre o ser e estar no mundo. Dessa forma, são modificados pela cultura, mas também a modifica. Com a consciência e entendimento das especificidades da etapa, o apoio dos profissionais e a presença ativa das famílias, o projeto educativo deve estar em construção de maneira positiva e sempre sendo aprimorado. Não podemos perder de vista que as ações e reações dos bebês e crianças pequenas sempre serão revistas e as propostas pedagógicas podem ser modificadas segundo essas reações e interesses. Na construção dessas propostas, não podemos deixar de lado um tema importante: a organização dos espaços e ambientes. Espaço sendo entendido como a disposição dos mobiliários, decorações e demais materiais como os livros e brinquedos, e ambiente referindo-se ao conjunto do espaço físico e as relações que se estabelecem no mesmo. Os afetos, as relações interpessoais entre as crianças, entre crianças e adultos, entre crianças e sociedade em seu conjunto. Como nos afirma o educador italiano Loris Malaguzzi, os espaços e ambientes são de suma importância nas propostas educativas e são considerados um terceiro educador. Devem ser diversos e convidativos à integração e exploração. Devem ainda serem organizados para que as crianças brinquem com os objetos e brinquedos, possibilitando vivências de diferentes experiências. Importante é ressaltar que as produções das crianças devem estar à sua altura, dispostas nas paredes para que elas se identifiquem e se reconheçam. A organização dos espaços e ambientes devem estar relacionados às especificidades de cada grupo de trabalho e pode facilitar ou dificultar a ação educativa. Por isso, como os materiais estão disponíveis para as crianças e a acessibilidade a esses acervos são de fundamental importância para o desenvolvimento de propostas para esse público. Cabe destacar que os espaços e a rotina escolar também devem levar em conta as especificidades das etapas do desenvolvimento, como mencionei antes. Os bebês necessitam de um tempo maior para o sono, como também precisam de mais auxílio dos adultos na construção da sua autonomia. Assim, a hora do banho pode ser um rico momento de aprendizado. O desfraude, os momentos de alimentação, tudo deve servir como experiências para aprendizados diversos. A participação dessas crianças em todos os momentos são essenciais para o desenvolvimento. Assim, a professora ou professor deve estar atento às suas linguagens, corporal, gestual, verbal, se já fala ou mesmo só balbucia. Conversar olhando nos olhos, criar vínculos afetivos e amorosos, respeitar as limitações e propor paulatinamente novos desafios para que os bebês e as crianças cresçam seguras e autoconfiantes. A pesquisadora Tsuko Kishimoto destaca que não podemos esquecer da qualidade dos espaços para as crianças dormirem, serem alimentadas, as trocas das fraldas e de roupas, tomarem banho, explorarem objetos e ambientes, sejam sozinhos, com outras crianças e ou com a professora. Não poderia deixar de mencionar a importância da acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades superdotação, pois a escola de educação infantil deve ser uma escola inclusiva em todos os aspectos. Os bebês e as crianças devem transitar pelos diferentes espaços da escola e não ficarem confinados à sala de referência. Vivenciar esses espaços internos e externos da sala são necessários para experienciar e conviver com diferentes sensações, situações nas quais sejam possíveis explorar texturas, cores, sensações envolvendo o corpo, as mãos, os pés, a imaginação e todos os sentidos. Finalizo lembrando que o cotidiano dos bebês e das crianças na escola de educação infantil vão sendo construídos através de atos de cuidado e educação por parte dos adultos. Portanto, a formação docente é essencial para a oferta de um trabalho pedagógico de qualidade. Termino a nossa aula lembrando a vocês que na Escola da Educação Infantil não pode deixar de ter também poesia, jogos de palavras, rimas, brincadeiras da nossa tradição oral, canções, trava-línguas, quadrinhas, muita literatura e diversão. Para isso, como docentes,
precisamos sempre ampliar nossos repertórios culturais e literários. A linguagem escrita não deve ser pretexto para alfabetizar as crianças, pois elas terão todo um ciclo no ensino fundamental para isto. Aqui, nesse espaço da educação infantil, as crianças vão experienciar o mundo através das suas múltiplas linguagens. A escrita é apenas uma delas, que, embora importante, não pode ser prioritária nem encerrada com a finalidade de ler e escrever. Não se esqueçam disso. Para não fugir à regra, termina a aula de hoje recitando mais um dos nossos incríveis poetas, José Paulo Paes, que se intitula assim: Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Finalizamos assim mais um momento juntos. Bons estudos e até a próxima aula.